Sabe, quando a gente pensa em revoluções na história do planeta, a gente logo pensa em dinossauros, na ascensão dos mamíferos. Mas e se eu te dissesse que a maior revolução de todas pode estar agora mesmo aí na sua cozinha? Hoje, a gente vai desvendar a história de uma invenção biológica que literalmente alimenta o nosso mundo e colore as nossas paisagens: o fruto. E olha, ele é muito mais do que só comida. É uma verdadeira obra-prima da engenharia evolutiva. Então, para pensar um pouco. Qual você diria que foi a invenção mais bem-sucedida da natureza? A resposta, por mais incrível que pareça, pode estar bem aí na sua fruteira. As plantas que dão flores, que a gente chama de angiospermas, elas não dominaram o planeta por pura sorte, não. Elas tinham uma arma secreta. Para a gente entender essa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes das angiospermas, as plantas mais antigas, como os pinheiros, tinham um problemão. As sementes delas eram, digamos, nuas, totalmente expostas aos predadores, ao clima, a tudo. A grande virada de jogo, a sacada genial, foi quando a evolução criou uma espécie de cofre biológico. E o fruto nada mais é que isso, um ovário que se desenvolveu com uma missão importantíssima: proteger o bem mais valioso da planta. E que tesouro é esse que precisa de tanta proteção? A semente. Pensa nela como se fosse um kit de sobrevivência definitivo. Lá dentro a gente tem um embrião minúsculo prontinho para virar uma nova planta. Tem também uma lancheirinha cheia de nutrientes para os primeiros dias de vida. E, claro, uma casca protetora. O fruto, então, é o carro forte que transporta esse kit todo com segurança. Tá, mas como é que esse cofre é construído exatamente? Como é que uma flor que parece tão delicada se transforma num fruto todo robusto? É uma metamorfose simplesmente fascinante. Bom, tudo começa com o encontro, que é a polinização. Depois vem a faísca da vida, a fecundação, que dá origem ao embrião. E é a partir desse momento que um sinal é disparado. O ovário da flor começa a inchar, a se modificar. As pétalas, que antes eram todas vibrantes e coloridas, caem. E o que sobra ali se transforma no fruto. Nasce o guardião da próxima geração. E a anatomia dessa estrutura é genial. Praticamente todo fruto, não importa se é um tomate ou um pêssego, tem esse mesmo design de 3 camadas. O epicarpo é a casca, a pele externa. O mesocarpo é a polpa, que é a parte que a gente geralmente come. E o endocarpo é a última barreira, aquele escudo final que fica coladinho na semente. É uma arquitetura de pura eficiência. E a evolução não criou um modelo só não. Ela desenvolveu duas estratégias principais. De um lado, a gente tem os frutos carnosos, tipo maçãs e mangas. A tática deles é a da atração. Eles basicamente querem ser comidos. Do outro lado, temos os frutos secos, como as nozes e as vagens, que focam na proteção máxima e em jeitos próprios de se espalhar, às vezes até explodindo para lançar as sementes long. Porque proteger a semente é só metade da missão, entende? A outra metade é ainda mais ambiciosa: conquistar o mundo. E para isso, os frutos desenvolveram métodos de dispersão que são incrivelmente criativos. A zoocoria é talvez a estratégia mais espetacular. É uma troca genial. A planta oferece um banquete, doce, nutritivo, colorido. Um animal vem, come, viaja para longe e, horas depois, deposita a semente intacta e ainda com um bônus de fertilizante natural, prontinha para brotar num lugar novo. É uma das parcerias mais perfeitas e inteligentes da natureza. Outras plantas resolveram dominar os céus. A anemocoria é a dispersão pelo vento. E aqui a gente está falando de design aerodinâmico puro. Os frutos e as sementes são projetados como se fossem planadores. São leves, com estruturas que parecem asas ou paraquedas, e conseguem viajar por quilômetros, conquistando territórios imensos. E para aquelas que queriam conquistar ilhas e atravessar oceanos? Bom, algumas plantas se tornaram verdadeiras navegadoras. A hidrocoria, que é a dispersão pela água, é a estratégia de frutos como o coco. O coco é praticamente uma embarcação biológica. Ele flutua, é impermeável, resiste à água salgada e pode viajar por meses até encontrar uma praia nova para germinar. Então, o ponto central é este: a dispersão faz duas coisas geniais. Primeiro, evita a competição da planta filha com a planta mãe por luz e nutrientes. E segundo, permite a conquista de novos espaços. Foi essa capacidade incrível de se espalhar que permitiu que as angiospermas, as plantas com flores, simplesmente dominassem o planeta. E toda essa história evolutiva de milhões de anos não é só uma curiosidade da botânica, não. Ela é, na verdade, a fundação do nosso mundo moderno. Olha só esse número: 350 mil.
Esse é o número aproximado de espécies de plantas com flores que a gente conhece hoje. E elas não só existem, elas dominam. Da tundra congelada aos desertos mais quentes, elas formam a base de praticamente toda a vida vegetal na Terra. É impressionante. A nossa civilização inteira foi construída sobre elas. Pensa em tudo ao seu redor. Os grãos que a gente come, arroz, trigo, milho, as frutas, os legumes, a madeira dos móveis, as fibras das nossas roupas, muitos dos remédios que nos curam. A lista é infinita. A nossa economia global é, em essência, um subproduto do sucesso evolutivo dessas plantas. E isso nos leva a uma verdade fundamental que é impossível ignorar. E ela está resumida aqui. A nossa segurança alimentar depende quase inteiramente desses órgãos vegetais. Frutos e sementes não são um luxo na nossa dieta, eles são a base da nossa existência. Ponto final. Entender essa história toda nos dá uma responsabilidade enorme, porque o futuro dessa biodiversidade incrível está literalmente em nossas mãos. A gente precisa lembrar que a dispersão não espalha só sementes, ela espalha genes. E essa variabilidade genética é como se fosse a caixa de ferramentas da evolução. Ela que permite que as plantas se adaptem a mudanças climáticas, a novas doenças, a todos os desafios. É o que garante a resiliência da vida no planeta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja a mais importante. Se os frutos são a obra-prima, os animais que polinizam e que espalham as sementes, eles são os artistas. A reflexão que fica é: o que acontece com a arte quando os artistas começam a desaparecer? Essa, então, é a história da Revolução dos Frutos, uma saga silenciosa, mas poderosa de engenharia, de parcerias e de conquista que, literalmente, plantou as sementes do mundo como a gente conhece hoje. Se essa viagem ao coração da botânica despertou a sua curiosidade, ajude a gente a espalhar mais conhecimento. Deixe o seu like e se inscreva aqui na Enciclopédia Universo Incrível. O seu apoio é o que nos permite continuar desvendando as maravilhas da ciência. A gente se vê na próxima exploração.